Quando que Jesus vai ser o suficiente para o cristão brasileiro? Tudo bom? Estou refazendo esse vídeo aqui porque eu postei sobre essa mesma pauta ontem, só que eu viajei demais, foi muito prolixo e eu estou tentando cada vez mais melhorar a minha comunicação. Gente, o que eu quero conversar hoje é sobre como nós cristãos temos tratado as figuras políticas que supostamente acenam e são simpatizantes da fé cristã, ou inclusive dizem que são cristãos, né? E como é que tem sido a postura da igreja. Eu vou falar mais, apesar de ter falado cristãos, eu vou falar do meu nicho, especificamente evangélico, tá? E para mim realmente é o âmbito mais problemático, né? Porque apesar de que antigamente políticos, quando eles buscavam notoriedade, eles acenavam para católicos, desde o governo Bolsonaro, que o Bolsonaro começou a ganhar uma potência por ele ter investido em ser simpático aos evangélicos, todos os políticos hoje em dia querem os evangélicos do lado deles. E esse é todo um movimento social onde, em dia, cada vez mais quando você fala, eu sou cristão, mas o cara não frequenta lugar nenhum. Antigamente ele falava isso, ele estava apontando para o imaginário teológico de um catolicismo. Hoje em dia é mais comum ele estar acenando por um protestantismo não praticante, um evangélico não praticante, né? Que é um fenômeno recente e, ao meu ver, ruim, né? E os políticos são o principal representante disso, gente que valoriza a pauta e os valores cristãos e, na prática, o cara não apresenta nenhuma evidência de que aquilo realmente é real para ele, assim. No máximo ele fica acenando para, enfim, moralismos que os cristãos às vezes concordam, né? São só coincidências de que a gente acredita na mesma coisa. Então, mas de quem eu quero falar especificamente? Recentemente a gente teve o acontecimento do apóstolo Trump, que já foi toda uma polvorosa dentro do âmbito evangélico conservador. E por causa dessa apóstolo Trump, o Nicolas Ferreira foi lá para os Estados Unidos, recebeu profecia de que vai ser em breve o presidente do Brasil, né? Profecias de gente evangélica. E o povo evangélico, ao saber disso, né, foi altamente divulgado, fica ainda mais alvoroçado, né? Fica muito mais empolgado com sensações de agora vai, é isso que o Brasil precisa, finalmente, o Brasil é do Senhor Jesus, isso não vai ficar assim, né? E eu queria que a gente parasse para pensar e ver o quanto esse discurso é problemático e é preocupante, porque são pessoas que se dizem cristãs, gente. Se a gente diz que a gente é cristão, a gente acredita que Deus, um dia vendo a situação do ser humano, né, que é pecador por natureza, que não precisa ser ensinado a querer acumular, a querer se aproveitar do outro. A gente crê numa natureza que pende para o mal, intrínseca ao ser humano, né, que está dentro dele. E chegou a tal ponto de que Deus tinha tanta certeza de que o ser humano sozinho nunca conseguiria voltar-se para Deus por vontade própria. Então o que Deus faz? Ele desce e vai de encontro ao ser humano. Apesar de ter vindo grandes libertadores na história do povo de Deus, como Moisés, como Josué, como Davi, nenhum deles foi o homem definitivo que trouxe, por meio de ações públicas, de políticas públicas, digamos assim, plena igualdade, né? Plena justiça, plena paz aos povos, a ausência de confusão. Nada disso foi possível. Não só por erros do próprio governante, por pecados de todas essas pessoas que eu citei, elas pecaram, elas erraram, mas também o próprio povo que eles governaram, nós, seres humanos, falhamos, entende? Então, o que difere, né, Davi, Moisés, Samuel, pessoas que nós admiramos no texto bíblico, né? O que nos afasta deles? Nós também erramos e nós também acertamos. A mesma pergunta eu faço. O que nos afasta de figuras como Nicolas Ferreira, Donald Trump, Bolsonaro, Lula, Marina Silva,
sabe, Erika Hilton, todas essas pessoas são falhas, têm problemas, carecem da graça de Deus, precisam da misericórdia de Deus, quer crentes ou não crentes. Então, todos nós, nessa situação, Deus teve que descer. Ou seja, nem antes de Cristo houve um libertador, uma liderança, uma figura pública de tamanha perfeição, e nem depois de Cristo virá outra pessoa com tal preocupação pelo oprimido, com tal preocupação pelo bem-estar comum, como o homem Deus Cristo Jesus. E isso tem que ser um consenso entre cristãos, evangélicos, católicos, ortodoxos, enfim, coptas, pelo amor de Deus. Então todo mundo concorda com isso. É o beabá, é o caroço da manga que faz todos nós dizemos, nós somos cristãos. Nós acreditamos que o ser humano precisa de Cristo Jesus. Então, nós dizemos isso com a boca, mas o nosso coração, principalmente o evangélico brasileiro, fica empolgado com cada novo político que se apresenta como esperança messiânica de novo, e nos decepcionamos de novo e de novo. Houve essa perversão e essa corrupção do púlpito cristão durante as eleições de 2018 e de 2022, por meio do que o Bolsonaro, o que o bolsonarismo se transformou dentro do ambiente evangélico, onde cristão e devoto de São Bolsonaro tornou-se algo turvo, onde parecia a mesma coisa, e você não poderia mostrar insatisfação com nada que esse homem fazia, inclusive na pandemia, as pessoas morrendo, e má gestão e postura desumana desse homem, e você não podia dizer nada porque ele é a esperança. Ora, a única pessoa, o único ser para aquele que quando ele faz algo que eu não entendo, que eu acho ruim, mas eu espero e me curvo, esperando que depois aquilo que eu achei ruim, aquilo que eu não entendi, se revele bom, é o próprio Deus. Porque mesmo que eu não entenda o que ele está fazendo, mais tarde os seus planos se revelam bons, perfeitos e agradáveis para mim. Somente Deus é assim. Agora, por que eu tenho que demonstrar a mesma devoção para um político que é ser humano assim como eu? Não, ele errou agora, ele toma uma medida catastrófica que vai fazer nitidamente mal para o país, mas mais tarde vocês vão ver, isso vai fazer bem, né? Ou entende ele, né? Deus sabe o que faz, né? E se ao menos essa fosse uma postura coerente, nós queremos dizer que o político que nós gostamos é o enviado de Deus, é o novo Messias, é a nova esperança. Nem eu estou falando só do Messias porque é Jair Messias, não. O povo olhou a mesma coisa para o Paulo Marçal agora, aí é o novo bezerro de ouro, agora vai, e é o ciclo de idolatria doentio. Agora, olha, teve profecia para o Nicolas, meu Deus, mas ele não tem nem idade para ser presidente. Não, mas Deus vai fazer acontecer alguma coisa. E se for preciso, que haja quebra da democracia para que a pessoa que a gente quer continue no poder, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Ora, a partir do momento que Lula ganhou a eleição, o Brasil deixou de ser do Senhor Jesus? Porque ou Deus é soberano sobre todo e qualquer governante, ou ele não é Deus. Entendeu? O meu problema é isso. Eu não sou contra você preferir um em detrimento do outro. É seu dever como cidadão dessa terra, enquanto você for cidadão dessa terra aqui, enquanto você não for para o reino de Deus, né? Que você exerça a sua cidadania com consciência e vote em quem, dentro do seu pensamento crítico e da sua relação com Deus, você achou mais coerente, independente de quem seja. Agora, você ficar derramando, aplicando, imputando nesses políticos que são somente da sua preferência, características semidivinas, ou que Deus só consegue exercer o seu soberano plano de redenção desse mundo por meio de políticos de um só espectro, você está jogando no lixo o sacrifício de Jesus. Porque se fosse resolvível o problema do ser humano por meio de um projeto político, Deus não precisava descer. Em outras palavras, a própria existência do sistema político é diagnóstico da falta de capacidade do ser humano de resolver os seus problemas sozinho. Porque nós ficamos atrás de proposta, lei atrás de lei, governo atrás de governo, para indo balançar esses pratos que a gente está equilibrando, e nenhum deles finalmente remedia a angústia que todo ser humano está vivendo, quer ele seja rico, quer ele esteja morando num país de primeiro mundo, ou quer ele esteja morando num país pobre.
Todos estão vivendo angústias em níveis diferentes. Claro que o pobre está sofrendo muito mais, mas todos dentro de si vivem uma constante falta e um senso de necessidade por adoração, por devoção, e é por isso que o ser humano não consegue deixar de correr atrás de ídolos para si. É por isso que não existe sociedade ateia, né? Mesmo que ela não acredite mais numa divindade pessoal, mas ela exerce algum tipo de espiritualidade, entende? Então, quando Cristo vai ser suficiente para nós? Porque se o reino de Deus que Cristo veio anunciar, morreu para anunciar, somente esse reino vai resolver o problema do pecado do nosso coração, o problema do mal, o problema da desigualdade, né, do nosso jeito de tratar de forma doentia o nosso próximo. Somente o reino de Deus sana esses problemas. Como é que eu posso dizer que tudo desse reino de Deus, que foi anunciado por um homem, Deus eterno, superior à nossa realidade, cabe dentro só de projetos políticos, de político X, Y e Z? Como é que eu faço isso sem reduzir o reino de Deus, que nem desse mundo é, a um espectro político que é temporal e que está mudando de conceito o tempo todo? Não sei se você sabe, meu irmão, mas a direita que existe hoje não é a mesma direita que existiu, que existe nos Estados Unidos. Não é a mesma direita que existiu quando chegou os portugueses aqui. Enfim, são conceitos que vão mudando, se metamorfoseando, por assim dizer, sabe? O que é progressista e excesso hoje, que são os jovens que estão acreditando, né? Quando eles forem velhos vai virar conservadorismo, e vai chegar novas coisas, entendeu? E as coisas vão mudando. Como é que eu posso dizer que calhou do reino de Deus eterno, vindo do Deus incompreensível, mas que se fez carne e andou entre nós, calhou dessa realidade maravilhosa, sublime que a gente encontra nos evangelhos, calhou disso tudo conseguir caber no espectro conservador de direita do Brasil de 2025. Não é muita prepotência nossa, sabe? E aí, por causa da gente ter essa mente doentia, que acredita que só o Senhor é rei, mas vai coroando ídolos terrenos, a gente vai vendo gente que lê a Bíblia, que conhece o Senhor, mas que acha bom, que acha correto, que acha bíblico, que acha santo, ações maldosas, antibíblicas, egoístas, preconceituosas, sabe? Diabólicas, só porque foram feitas pelo político que você tem um carinho, para não dizer idolatria. Entendeu? Não dá para servir aos senhores. Isso vale tanto para o evangélico de direita, que infelizmente os políticos ditos de direita aqui no Brasil têm sido muito mais tem tido muito mais sucesso em seduzir as igrejas do que o público de esquerda, mas também vale para o cristão progressista que acredita na Bíblia, que tem aquilo ali como seu chão, sabe? Como o alicerce da sua mentalidade, como aquilo que vai pautar o jeito que você enxerga o mundo, e que não consegue se indignar com medidas que vão prejudicar o pobre, que você disse que você se importa tanto, só porque era muito melhor esse governo de agora do que o Bolsonaro. Se você pensa assim, ok. Agora seja coerente e deixe claro a sua indignação e a sua cobrança, né? Mas o nosso silêncio revela muito a quem nós realmente adoramos e a quem nós realmente valorizamos, sabe? A falta de posicionamento da igreja, e um posicionamento não de mendicância por atenção por político A ou B, nós vamos posicionar para político tal se agradar da gente. Não, um posicionamento como o de Cristo, que irritou conservadores e progressistas, que irritou todos, que não foi satisfatório para nenhum lado. Jesus era conservador demais para um progressista e era progressista demais para um conservador. Se a igreja se posicionasse dessa forma, deixando claro de que
o Brasil é do Senhor, independente de quem esteja nesse trono, e qualquer autoridade que qualquer político possa exercer nesse país é dada e permitida pelo Senhor Jesus. E nós lutamos, antes de mais nada, não pelos interesses de Bolsonaro, não pelos interesses conservadores, não pelos interesses de Lula, ou nem pelos interesses da esquerda, mas pelos interesses de Jesus Cristo, para que o seu reino venha, e um reino de bondade, justiça, paz e alegria. Se a igreja se posicionar assim, aí nós veremos a igreja sendo realmente esperança para o mundo, e não um peso para o mundo, ou não como presa fácil para qualquer político ir lá e conquistar. Entendeu? E somente assim a gente vai estar realmente dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Acho que só aí a gente vai realmente conseguir dizer isso de verdade. Que Deus tenha misericórdia no nosso coração e que Cristo seja o suficiente para nós. E que, mesmo que nenhuma movimentação, nenhum movimento, nenhuma iniciativa ideológica partidária consiga abarcar a plenitude do que é o reino de Deus, que nós, a Igreja de Jesus Cristo, consiga, nesse chão aqui da sociedade, do nosso dia a dia, da nossa vivência comum, nós possamos viver e revelar a bondade, a beleza do reino de Deus, a glória do reino de Deus. Que nós possamos ser embaixada de um reino que não será encontrado em país nenhum, em império nenhum desse mundo. Porque nós pertencemos a um governante que há de vir e que ao mesmo tempo já governa hoje. Amém? Era isso que tinha para hoje. Se você gostou, quiser compartilhar, agradeço.